Então, pessoal, para começar, né, vou me apresentar aí a vocês, para vocês me conhecerem um pouco melhor e saber aí o que eu faço hoje em dia, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, meu nome é Diego Felipe Cavallini, a minha primeira formação foi em Educação Física, né, e a minha segunda formação está sendo aí em Biomedicina, tá? Fiz algumas pós-graduações, tá? No caso, eu fiz aí Bioquímica do Exercício, Nutrição e Suplementação Esportiva, Fisiologia do Exercício e Personal Trainer, tá? E no ano de 2019, eu fui aceito aí em 2 programas de mestrado dentro da UFSCar. O primeiro, eu fui aceito na fisioterapia, né? E o segundo, eu fui aceito no Departamento de Ciências Fisiológicas. Como eu tive, né, uma opção de escolha aí, eu acabei escolhendo as ciências fisiológicas, né, que acredito que tem mais a ver comigo e com o que eu faço hoje em dia. Bom, dentro da IFBB, eu me especializei aí em algumas áreas, como especialista em prescrição de treinamento com pesos, especialista em treinamento para perda de peso, nutrição avançada e o bodybuilding fitness, tá? Hoje, né, em 2020, eu estou fazendo mestrado aí na UFSCar, dentro do Departamento de Ciências Fisiológicas, e faço parte aí do grupo de pesquisa, né, que é a Fisiologia do Exercício, Bioenergética Mitocondrial e Viabilidade aí da Regulação Metabólica Celular, tá, e o remodelamento tecidual. Nós hoje estudamos, né, de fato, aí a disfunção mitocondrial na menopausa, e de maneira mais específica, né, eu estudo aí todos os complexos da cadeia transportadora de elétrons, né, estudando aí em modelo animal, e a intervenção que usamos é o treinamento resistido, tá, em ratas. Então, o meu Instagram é o _ Diego Cavallini, então vocês podem entrar em contato que essa aula estará disponível para vocês, tá, e qualquer dúvida também, só me chamar lá. Bom, então, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre métodos de treinamento, né, para o emagrecimento. E para entrarmos de fato, né, nos métodos aí, primeiro vamos falar aí, focar, né, no exercício físico e o emagrecimento. Tudo bem? Então, pessoal, neste primeiro momento, iremos falar sobre a importância, né, de se realizar uma atividade física, né, ou um treinamento físico, tá? Acredito que todos aqui já estão cientes, né, disso, mas é importante para darmos contextualização na minha fala. Então, pessoal, quando falamos aí na vida do homem, né, principalmente a vida do homem moderno hoje em dia, nós temos aí o que existe muita mordomia, nós percebemos isso hoje em dia. E no sentido de nos deixar aí cada vez mais sedentários e menos ativos. Tá, Diego, e o que seria essa mordomia, né? O que seria isso? Pessoal, é desde andar de carro, não precisar caçar, né, para termos os alimentos aí na nossa mesa, ficar sentado em frente à TV, né, no sofá ali assistindo uma televisão, entre outras coisas. Tá? E com isso, pessoal, o surgimento aí de doenças, né, como obesidade, de fato, ela fica muito mais fácil de aparecer. Tá? E para isso, e para ir contra tudo isso, né, nós temos aí a prática de atividade física ou exercício físico. Lógico, juntamente com uma alimentação mais saudável, né, se torna aí fundamental aí para a prevenção de doenças aí e uma melhor qualidade de vida para todos nós. E o Fábio vai falar sobre isso depois. Então, assim, entrando de fato, né, na obesidade, hoje, né, a obesidade ela é considerada um problema de saúde pública, tá, caracterizada aí pelo excesso de gordura no corpo, e acarretando aí inúmeros prejuízos para a saúde mundial. E além dos problemas fisiológicos, né, é possível aí associar esse excesso de peso com problemas sociais, psicológicos, como depressão, entre outros. E a obesidade, pessoal, ela tem uma origem de múltiplos fatores, né, envolvendo desde os aspectos ambientais até os aspectos genéticos. E ela apresenta aí uma elevada prevalência nos países que estão em pleno desenvolvimento. Tá?
E, segundo um autor aí, o Matsudo, em 2004 ele já estava falando isso, tá, pessoal? Que a inatividade física é um dos principais fatores aí contribuintes para a elevada prevalência de obesidade mundial. Então, pessoal, isso já é uma fala antiga, já é de 2004. Desde 2004 já vem se falando nisso. E nada mais justo, né, do que classificar aqui para vocês em números a quantidade de possíveis clientes que nós teremos aí na nossa carteira. Então, pessoal, se vocês olharem os números que estão aí na tela, né, são 700 milhões de obesos no mundo, adultos são 2,3 bilhões de pessoas com obesidades aí, né, que teremos em 2025, isso é uma projeção da Organização Mundial da Saúde. Crianças, são 75 milhões de casos para 2025, 427 mil com pré-diabetes, 1 milhão com hipertensão arterial e 1,4 milhão com aumento no acúmulo de gordura no fígado. Bom, pessoal, então vocês acham que faltará cliente aí na nossa linha de trabalho ou em qualquer uma dessas especializações que eu citei? O problema, pessoal, não é a falta de cliente, né? Mas sim em como trazer esse cliente até nós, como conquistar esse cliente. Tá? Sabe por que eu falo isso? Porque assim, ó, treinar dói, não tenho tempo para treinar, seja qual for a desculpa que esse paciente, que esse aluno tem, ele sempre vai falar isso. Então, pessoal, nós temos que tomar um pouco de cuidado aí com o que postamos nas redes sociais, tá? Porque imagina só uma pessoa obesa que está lá em sua residência, né, olhando lá no Instagram e chega uma postagem sua, chega uma postagem minha, tinha um cara que estava treinando, sofrendo, morrendo lá, quase morrendo nos treinos, e no outro dia esse mesmo cara, esse mesmo indivíduo vem lá no nosso Instagram e marca a gente lá com a seguinte frase: eu não consigo levantar, seu treino foi muito top, mas eu estou morrendo de dor nos braços, nas pernas. E aí? Vocês acham que essa demonstração é uma demonstração positiva para aquele obeso que nunca treinou na vida? Vocês acham mesmo que esse indivíduo vai ligar para nós, né, e marcar um treinamento? Então, pessoal, nós temos que pensar um pouco aí na hora de publicar, porque nós dependemos desse cliente também, tá? Cada um tem suas características aí, né? Então, pessoal, a obesidade ela é definida, né, pelo excesso de gordura corporal, ligada aí a vários riscos para a saúde, abrangendo aí desde aspectos sociais, comportamentais e biológicos, tá? Desse excesso de gordura é possível identificar aí a predisposição para doenças crônicas, né, não transmissíveis, como, por exemplo, a tal da diabetes, a doenças cardiovascular, câncer, entre outras, tá? Então, como vocês podem ver aí, hoje a obesidade ela contém um CID. E o que é esse CID? É o Código Internacional de Doença, tá? E o da obesidade é o 10-E66. E nós temos outras variações, né? Que a E66.0 seria a obesidade devido a excesso de calorias. O ponto 1 seria a obesidade induzida por drogas. O 2 seria a obesidade extrema com hipoventilação alveolar. O ponto 8 seria outras obesidades. E o 9, né, seria obesidade não especificada. Tá? Então, Braga, Molina, né, em 2007, olha só. Em 2007, eles relataram que o Brasil, né, teria uma mudança de perfil nutricional e essa mudança está ganhando aí grande importância como um modelo de atenção básica à saúde. Tá? E incorporando, assim, ações como promoção e prevenção da saúde e tratamento da obesidade em doenças crônicas não transmissíveis. Então, pessoal, já é um pouco antigo isso. Está sendo falado desde 2000, 2004, 2007. Tá? E essa obesidade, pessoal, ela está se destacando aí por ser simultaneamente uma doença e um fator de risco para outras doenças, como, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica.
tá? Observa-se que o aparecimento dessa doença, né, da hipertensão arterial sistêmica, está cada vez mais precoce entre crianças e adolescentes. Isso é um dado de 2018. O excesso de peso é um importante preditor aí de pressão arterial elevada em crianças, tá? Então, classificar uma criança como obesa pode livrar aí um adulto de um acidente vascular, cardiovascular, tá? Então, é importante a gente avaliar essas crianças e classificá-las aí para poder preservar aí esse adulto, tá? Então, pessoal, tá na nossa mão. A recomendação aí, né, para ferir essa pressão nas crianças é a partir dos 3 anos de idade. Entenderam a importância disso? E isso, pessoal, é um alerta para os pais, ou até mesmo as pessoas que estão ali no dia a dia, no trabalho com essas crianças, que somos nós, tá? Seja em clubes, academias, escolinhas de futebol, enfim, em qualquer lugar. Eu acredito, né, que não custa nada aí para nós, em um ambiente de trabalho, verificar aí com uma avaliação simples como o IMC, obter as informações de quais crianças estão acima do peso e ter um trabalho mais direcionado e mais específico, como aferir a pressão de 2 a 3 vezes na semana. É muito simples, é muito rápido, tá? E olha só, pensou, né, que legal que seria você, professor da escolinha de futebol ou do clube aí, ou da academia mesmo, seja lá qual for o lugar em que você atua, observar essas informações, analisar elas, passar para as escolas, né, no caso para a mãe, e essa mãe, pessoal, levar essa criança ao médico. E quando chega no médico, o médico vai lá e constata que essa criança está correndo grandes riscos para a sua saúde. E devido à sua observação, esse médico irá conseguir tratar essa criança de uma maneira mais adequada. Pensou isso, pessoal? Isso é a valorização, é o respeito, é a admiração que tanto o médico, a mãe, a escola irá ter pela sua profissão, por você, no caso. Porque você identificou isso e você encaminhou essa pessoa para ter uma melhora no seu quadro, né? Vai melhorar esse quadro de doença e evitar aí que esse adulto depois, mais tarde, sofra um acidente aí cardiovascular. Tudo bem? E o que não podemos, né, descartar aí na obesidade é o fato dos hormônios influenciarem aí na dificuldade da perda de peso. Por exemplo, leptina e grelina. A leptina, pessoal, é um hormônio aí secretado principalmente pelo tecido adiposo. Ou seja, o tecido adiposo não é mais um estoque só de energia, e sim um secretor de substâncias. E essa leptina, ela regula a ingestão de alimento, a temperatura corporal, a homeostase energética, né? E através da interação, né, com os receptores de leptina, eles são expressos aí no hipotálamo, tá? A grelina é um peptídeo, né, produzido nas células do estômago e está diretamente envolvida aí na regulação do balanço energético a curto prazo. É também produzida em menores quantidades, né, no sistema nervoso central, em rins, placentas e coração. Outros hormônios, pessoal, também influenciam. E quais são eles, Diego? Bom, nós temos a insulina, nós temos a testosterona, o cortisol, estradiol. Pessoal, se vocês lembrarem do estradiol, aí principalmente as meninas, né, é o hormônio que, quando está alterado, né, começa a ter alteração, está ligado aí com o início da menopausa. E, se vocês lembrarem, isso é um tema aí de assunto da minha pesquisa de trabalho, tá? É um assunto que a gente pesquisa muito. E temos também outros hormônios aí que poderia explicar a vocês, mas hoje, né, não é o nosso foco de aula, então a gente tem que voltar aí no treinamento para perda de peso. Mas antes de iniciar, né, nós precisamos aí como identificar, como classificar essa obesidade. Pois bem, vocês lembram aí do IMC? Bom, pessoal, vocês acham que ele é confiável? Vamos concluir isso junto? Bom, então vamos lá.
Será que ele é preciso, Diego? Bom, pessoal, o IMC nada mais é, né, do que uma maneira prática para avaliar a população. Ela é específica, Diego? Não, não é. E eu estou aqui para ensinar a como cuidar do aluno de forma individualizada, tá? Não como uma receita de bolo, né? A gente não está aqui para fazer essa receita de bolo. Então, pessoal, hoje a obesidade, né, ela é capaz de reduzir a expectativa de vida de 8 anos, mais ou menos. Então, é importante a gente verificar esses dados. Vocês estão vendo nesse quadro, né? Temos aí duas pessoas. As duas pessoas têm 1,80 m de altura, 100 quilos. O IMC delas é igual, é 30,86. Só que um pessoal tem 6% de gordura e o outro tem 36% de gordura. Então, nesse quadro, pessoal, o IMC, quando a Organização Mundial da Saúde vai lá pela agência Vigitel e liga para as pessoas, né, para perguntar qual é a altura, qual é o peso, eles vão identificar somente pelo IMC. E esse IMC, ele pode ter um erro, né, de cálculo aí, porque nós estamos vendo ali duas pessoas com o mesmo peso, a mesma altura, só que com percentual de gordura diferente. E o IMC, ele não calcula esse percentual de gordura. Tá? Então, pelo IMC, as duas pessoas estão obesas, mas nesse caso aí, quem está obeso de verdade? Então, pessoal, nós devemos tomar aí esses devidos cuidados na hora de avaliar, que o Amaury já foi bem claro, né? Então, vamos lá. Bom, já falamos bastante, né, sobre gordura e obesidade. E agora vamos entrar aí mais a fundo no que diz respeito a exercício, tá? Primeiro aí, né, nós precisamos diferenciar o que seria uma atividade física e o que seria um exercício físico. E a atividade física, pessoal, ela é classificada aí como qualquer tipo de movimento produzido pelos músculos que nos causam aí um gasto energético acima do que teríamos de repouso. Tudo bem? Quais seriam eles? Andar até o mercado, sair da cama e ir para a cozinha, trabalhos domésticos principalmente, né? Tudo isso é classificado como exercício físico, como atividade física, tá? E o exercício físico, Diego? Bom, é uma sequência, né, sistematizada de movimentos que são aí executados de maneira planejada e possuem um objetivo específico, tá? Guardem isso. Ela é repetitiva e deve ser feita com a ajuda de um profissional. Pessoal, essa informação é muito importante, tá? Porque somente, pessoal, somente o profissional pode determinar a intensidade ideal, a duração, as cargas. Pessoal, presta atenção nisso. O objetivo de acordo com o perfil de estado físico da pessoa. Então, pessoal, quem determina o objetivo do nosso aluno a ser alcançado? Somos nós, profissionais de educação física. E por que na avaliação física nós perguntamos para o nosso aluno qual é o objetivo dele? Então, estão ligando essas informações? Então, nós temos que tomar esses cuidados, tá? O exercício físico, pessoal, é atividade repetitiva, elaborada, programada, com o intuito de manter e melhorar um ou mais componentes aí da aptidão física. E, pessoal, olha a frase que foi falada em 1985, tá? A avaliação física aí, né, que nós fazemos, nós perguntamos para o indivíduo qual o objetivo dele. E em 1985 já foi falado que o objetivo, quem determina, é o profissional da educação física. Tá, então vamos mudar essa cara da educação física, vamos dar sentido a ela. E agora, pessoal, vocês já sabem diferenciar, né, o exercício físico da atividade física, né? Então chegou a hora aí de saberem os fatores que influenciam essa perda de peso. Que são eles. Bom, começamos ali, né, pela composição corporal e no sentido horário vamos falar de todos. O que seria a composição corporal? Bom, pessoal, quanto mais músculo, maior facilidade de perda. Beleza? Oferta de alimentos. Porque quanto mais esse indivíduo come, mais ele vai engordar. Composição da dieta. Porque se comer pizza todo dia, pessoal, esse indivíduo vai engordar, né? Não tem jeito.
Recursos econômicos, quanto maiores são os recursos, maiores serão os acessos. Medicamentos. Bom, os medicamentos, eles podem desregular aí os hormônios, né? A genética está ligada ao histórico familiar, a microbiota intestinal é a forma em que o organismo também regula os hormônios, tá? Que hormônios? Tanto a grelina quanto a leptina, que eu já mencionei anterior a vocês. A resistência à insulina, quanto maior a resistência, maior o apetite. Também citamos a sensibilidade à insulina, né, bem como o metabolismo aí de forma geral. Temos a religião e cultura, por exemplo, o Ramadã, que permanece em jejum pela prática religiosa, então não se discute isso. E temos a saciedade, que está associada, né, à escolha de alimento, que isso quem vai falar depois, mais tarde, é o Fábio, que isso interfere. A idade, quanto mais idade a pessoa tem, né, contém, mais apresentará dificuldades aí para emagrecimento. O comportamento, se a pessoa acha que ela pode comer, ela vai comer. E esse quadro, pessoal, que eu acabei de apresentar, né, é a teia de interação, de inter-relação, né, dos fatores que influenciam a perda de peso, tá? Então, temos todos esses aspectos para olhar. Então, pessoal, recapitulando tudo, né, até agora vocês viram que a obesidade é um problema de saúde pública mundial. Vimos também que o nível de atividade física, conforme se intensifica, facilita aí o processo de emagrecimento, né? Vimos também na teia de inter-relação que emagrecer não tem apenas uma relação com o fator genético, ou mesmo com a escolha de alimento, né? Que a religião também está relacionado a isso, o poder de aquisição ainda mais. E aí? E como nós, treinadores, podemos atuar para resolver esse problema, né, gente? E que problema, né? Bom, agora eu quero que vocês prestem mais atenção ainda, tá? Por quê? Agora, pessoal, eu vou ensinar para vocês os métodos de treinamento que potencializam esse emagrecimento. Tudo bem? Mas como tudo começa na avaliação física, né? O que precisa ficar muito bem claro para o nosso aluno, pessoal, é o porquê ele tem que treinar. E aqui nessa tela, né, estão os famosos desejos, né, das pessoas que buscam um treinador. E um deles é o fisiculturismo de competição. Outro é o fisiculturismo amador, que seria a estética aí, né? A performance desportiva, como sendo todos os esportes. Programas de reabilitação motora e a saúde e qualidade de vida, tá certo? Então, pessoal, claro que todo mundo quer ser um campeão olímpico, né? Mas o que precisamos fazer com que nosso aluno obeso é o seguinte: o que nós precisamos fazer com ele? Criar uma meta real. E o que isso significa, pessoal? Primeiro, ele vai emagrecer. Gente, ele precisa melhorar a composição corporal, lógico. Ele também precisa melhorar a aptidão física, no lugar de criar metas desanimadoras. Como assim, Diego? Que na prática iremos perder esse aluno se nós criarmos essas metas. Imagina, pessoal, a frustração, né? Se no primeiro mês de treino esse nosso aluno não virar aí um Usain Bolt. Se ele não ganhar uma medalha, se ele não perder aí o peso desejado em um mês, pessoal. Imagina a gente prometer para ele que em um mês ele vai perder 10, 15 quilos. Você acha que isso é possível? Nesse caso, pessoal, deixaremos de ajudar uma pessoa que, sim, ela poderá morrer de doença cardiovascular associada ao excesso de gordura. Porque ela vai deixar de treinar. Tudo bem? Então, vamos entrar, né, nos métodos de treinamento. Bom, aqui vamos falar para vocês sobre o treinamento aeróbico e o treinamento anaeróbico. Bom, vocês já devem ter pensado isso um dia. Eu acho que todos nós já pensamos isso um dia, né? Ah, professor, treinamento aeróbico será sempre corrida, seja bicicleta, esteira, corrida de rua, enfim.
Já o treinamento anaeróbico será sempre a natação, o treinamento resistido, fazer força, enfim. Quem já não pensou isso um dia, né, na graduação? Eu mesmo já pensei. Mas, pessoal, de fato, não é assim que definimos, né? Essa nomenclatura vem do sistema energético, ou seja, determinado exercício que estamos realizando, né, irá trabalhar o sistema aeróbico ou o sistema anaeróbico de forma prioritária, lembrando isso, tá? Porque sempre terá os dois, só que em um determinado exercício a gente estará usando prioritariamente o sistema aeróbico ou prioritariamente o sistema anaeróbico. E vocês já devem ter ouvido isso, né, que na graduação é muito ensinado, que o sistema aeróbico é determinado pelo uso de O2 na fabricação de energia. Já o sistema anaeróbico é determinado pelo uso da glicólise para a fabricação de energia. Tá? Então, essas são as duas diferenças básicas entre os dois sistemas. E hoje não entraremos muito em detalhes, né, porque nosso foco aqui é outro. Então, pessoal, dentro dos exercícios aeróbicos, pode destacar como os exercícios aeróbicos resistidos, ou seja, usa uma determinada resistência para a execução dos exercícios, e os não resistidos, que são os cíclicos, tá? Que são, de fato, os exercícios executados em esteiras, bicicleta, entre outros. Certo até agora? Então, podemos trabalhar dentro e fora da musculação os sistemas de treinamento aeróbio. Tudo bem? E o treinamento anaeróbio também podemos destacar aí como exercícios resistidos e não resistidos. Pois, pessoal, podemos utilizar aí como exemplo a prova de 100 metros. Ela é considerada aeróbica ou anaeróbica? Então, pessoal, nós temos aí, né, não é o exercício que determina essa definição, mas sim a intensidade que utilizamos durante o treinamento ou durante a prova determinada, certo? Dentro do sistema anaeróbico, temos as definições sendo lático ou alática, que o professor Mauri já mencionou um pouco atrás, né? Ou seja, a formação de energia gera um subproduto chamado de lactato, ou sem a formação desse produto no processo final lá de fabricação de energia. E essas definições são bem simples, tá? Não estou me aprofundando muito, porque não é o foco da aula de hoje. Mas estamos aqui para falar sobre métodos de treinamento. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar aí da parte de musculação, que usa aí uma resistência para a execução dos exercícios, beleza? Esses são alguns métodos, tá? Não vou falar de todos os métodos aqui, mas quem viu nossa primeira palestra, né, no curso de Nutrição Esportiva aplicada ao Body Design, vai se lembrar, porque eu já apresentei esses protocolos de forma mais aprofundada, mostrando cada um. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês os métodos de forma espontânea, tá? Sem entrar em detalhes de méritos do que é melhor ou pior. Porque no final vamos fazer aí uma leitura, né, da característica predominante do processo de emagrecimento. E por isso, né, vocês vão entender agora o motivo de eu ligar o modo turbo para vocês, tá bom? Então vamos lá, sentem, prestem atenção e vamos lá para o modo turbo. Então, pessoal, primeiro de tudo temos o treinamento progressivo. Nele a carga aumenta de forma progressiva, tá? Aumentando aí de sessão em sessão. Temos depois a série simples, nada mais é do que executar uma sequência de exercício apenas uma vez. Temos o treinamento em série, que é o mais conhecido ali como 3 de 10, então acredito que todos vocês já treinaram dessa forma. Temos o treinamento isolado, que seria aí, né, trabalhar de forma isolada o músculo desejado. Temos depois a confusão muscular, tendo como premissa, né, treinar todo dia de maneira diferente, para literalmente nos confundir, né, de fato. Temos o treinamento prioritário, nada mais é do que priorizar o músculo desejado no treino, né? Temos também o treinamento em pirâmide, podendo ser ela crescente ou decrescente, né, mudando a cargas aí em cada série executada. Progressão dupla, ou seja, subir o número de repetições de 2 em 2 até o final,
do treinamento pré-dito já. Treinamento dividido, acho que todos também já fizeram, né, que é literalmente dividir aí em membros superiores ou membros inferiores, por exemplo. Treinamento por fluxo, seria realizar aí mais de um aparelho para o mesmo músculo, mudando apenas ângulos, né, de execução. Supersérie, realizar 2 exercícios para o mesmo músculo, um em sequência do outro, mudando apenas o exercício. Opa. Treinamento por fluxo. Bom, a supersérie, né? Seria realizar 2 exercícios para o mesmo músculo, um em sequência do outro, esse aí eu já falei. Treinamento combinado, que seria combinar 2 exercícios aí, mudando apenas o ângulo. Treinamento em ciclo, né, que seria a famosa periodização, que divide aí as prioridades em ciclos de dias, semanas, meses ou até anos. E por último aqui a isotensão, que é manter um peso, né, para um determinado ângulo por um determinado tempo. Temos aí a repetição forçada, tá? Que é quando temos ajuda para realizar aí uma última repetição, né, de um amigo, claro. O drop set, fazemos aí uma série, diminui a carga e volta a executar a série sempre até a falha concêntrica, repetindo isso de 1, 2 ou até 3 vezes. A pré-exaustão, realiza um exercício que exaure o músculo-alvo antes de entrar nos exercícios principais. Série negativa, o indivíduo recebe ajuda, né, na fase positiva e depois ele recebe uma ajuda, né, a ter um peso maior na fase negativa de um amigo. Bom, amigo ou inimigo, seja lá como quiserem definir. Temos também o HIIT, que seria aí uma sequência de exercícios básicos usando aparelhos aí multiarticulados, sem ter a isolação dos músculos, tá? Faz aí em torno de 6 a 7 exercícios, tá? Depois o Heavy Dutch. Ele é dividido entre iniciante, intermediário e avançado. Realizado aí somente 3 vezes na semana, tá? E utiliza-se aí como técnicas de pré-exaustão e isotensão até a falha concêntrica. Utiliza-se também outras técnicas que serão mostradas à frente, como, por exemplo, o Rest and Pause, que é uma técnica aí utilizada, né, no Heavy Dutch, como eu já falei, e ela consiste em realizar aí uma repetição com carga de 100% do RM e repetir isso por 3 vezes. Simples. O Infitonic Training, fazer uma repetição máxima e na fase negativa realizá-lo aí de forma o mais lenta possível, tá? Temos depois o Omni Contraction, que é realizar uma repetição máxima e na fase negativa aí utilizar a isotensão em 3 ângulos diferentes, tá? Depois o FST7, que é realizar 7 séries com descanso de 30 segundos, com alongamento dos músculos treinado, tá? Em cada série. German Volume Training, que é um treinamento alemão, tá? Que foi utilizado pela equipe de levantamento de peso. O SST realiza inúmeras séries sem modificação do peso até o indivíduo chegar aí a realizar uma única repetição. E depois realizar isso por 3 vezes. O MIT, realizar esforço máximo, né? O músculo não sabe contar, ou seja, o número de repetições não são parâmetros para essa prescrição. Tudo bem? Então, bom, respirem aí um pouco, porque, pessoal, não existe somente esses métodos, tá? Existem outras centenas de métodos, mas agora precisamos falar aí dos métodos aeróbicos, né? Quando treinamos na musculação, pessoal, com intensidade inferior a 35 ou 40% de 1 RM, alguns estudos apontam que essa intensidade o indivíduo estaria treinando de forma aeróbica também. Então, tá vendo aí como temos condições de fazer vários tipos de treinamento dentro e fora da musculação e conseguimos treinar também diferentes vias metabólicas.
elas não são exclusividades de um tipo de exercício, tudo depende da intensidade que nós a realizamos. Tudo bem? Depois, se vocês quiserem um artigo, é só entrar em contato, tá? Que eu mando para vocês, tá? Sem problema nenhum. Então, agora vamos aí aos tradicionais métodos de treinamento aeróbico. Tudo bem? Vamos ligar de novo o turbo, tá? E depois, na parte final, aí faremos a leitura, né, das características predominantes. Tudo bem? Então, vamos lá. Temos o treinamento contínuo. Ele consiste em manter uma velocidade de forma contínua por todo o treinamento. Treinamento contínuo crescente, né? Ele consiste em aumentar a velocidade aí de forma constante até o final do treino, tá? De uma velocidade mais baixa até uma velocidade mais alta. Temos também o treinamento contínuo decrescente, que seria o oposto do crescente, tá? Depois entramos aí no treinamento intervalado. Ele consiste em aplicar uma carga de treino, né, em que se alterne, aí com um descanso de forma repetitiva. O treinamento intervalado alternado caracteriza-se aí por manter uma pausa constante e um trabalho alternando a intensidade dos estímulos. Temos o treinamento intervalado constante, caracteriza-se aí por manter um tempo de trabalho e repouso constante durante todo o treinamento. E depois o combinado ou misto, que ele consiste em utilizar um ou mais métodos durante todo o treinamento. Tudo bem? Temos também o treinamento de ritmo, manter aí uma velocidade única do início ao fim do treinamento pelo maior tempo possível, tá? E ele é considerado de alta intensidade. Temos o treinamento de ritmo progressivo, que aumenta de forma progressiva a intensidade do treino, tá? O aumento sendo em blocos, por exemplo, aumentar a velocidade aí de 1 km por hora a cada 2 minutos e manter esse aumento de forma fixa até o final do treino. Temos o treinamento de ritmo regressivo, que seria o oposto do anterior, tá? Lembrando aí que as intensidades desse treino variam de 70% a 90% do VO2 máximo. Temos o treinamento montanhoso, que realmente o próprio nome já diz, né? Realizado em terrenos montanhosos, ou seja, contendo picos aí de altas e baixas intensidades para proporcionar uma devida recuperação. Tudo bem? Temos o treinamento cross-country, parecido aí com o anterior, mas esse método consiste em utilizar terrenos de corridas, né, diferentes, como assim, asfalto, terra, grama, entre outros, sendo geralmente usados, pessoal, para o fortalecimento muscular. Um dos mais famosos aí, né, eu acredito que é o fartlek, que é o famoso jogo de velocidade, que alterna aí as velocidades sendo rápidas e lentas durante todo o treinamento. Temos também um treinamento wave, né, que seria mais conhecido como onda. Ele é parecido com o anterior, mas no caso, né, a velocidade ela é de forma constante e só mudaria a inclinação aí. Então, esse treinamento é mais realizado em esteira, tá? Temos depois o treinamento em escada, que é manter uma velocidade constante, muda somente a inclinação, mas diferente da onda, tá? A inclinação, ela começa, chega a um ápice e depois ela retorna ao mesmo ponto de saída. Então, ela sobe e depois desce. Temos o treinamento longo, que são literalmente treinos aí que consistem em fazer longas distâncias, né, tendo a menor variação possível de velocidade durante todo o percurso. Depois temos o treinamento recuperativo total. Pessoal, literalmente esse treino é o day off. Ou seja, esse treinamento, né, esse método aí é literalmente não fazer nada. E, pessoal, ele é muito importante, inclusive tão importante quanto os outros. Só que muitas vezes ele é negligenciado pelos treinadores. Tá? Que o descanso ele é tão importante quanto o treinamento. Tudo bem? Então, nós temos que prestar atenção nesses detalhes, né? Temos depois o treinamento dos 5,
que é basicamente realizar aí um teste de tempo nos 5.000 metros, né? Grave os tempos de cada quilômetro alcançado e depois realizar tiros de 1.000 metros com um tempo igual ao menor tempo realizado no teste. E depois, pessoal, repetir isso de 7 a 10 vezes. Temos aí o treinamento, né, 5 mais, ou 5 positivo, é semelhante ao anterior, mas pegaria aí o menor tempo em teste, né, e acrescentaria 5% no teste, no tempo, né, de cada tiro realizado. E depois temos o treinamento do 5 negativo, que seria o oposto do anterior, sendo retirado 5% aí no tempo dos tiros executados. Bom, vocês podem respirar agora. Pessoal, existem muitos métodos de treinamento. Nós temos uma variação gigantesca desses métodos, tá? E eu costumo ter uma relação aí igual a uma caixa de ferramenta, tá? Nós temos aí muitas ferramentas, mas temos apenas um parafuso aí para apertá-lo, tá? Então, você pode usar um martelo para afundar o parafuso de uma vez, e possivelmente você pode entortar ele ou ele não pode, né? Ele pode sair com facilidade depois dessa parede, ou você pode pegar aí uma chave do tamanho certo e apertá-lo, e ele ficar mais firme. Então, pessoal, eu associo isso ao treinamento. Por quê? Nós temos muitas ferramentas para usar, tá? Mas temos de achar aí a ferramenta certa. Por quê, pessoal? Se a gente não achar a ferramenta certa, nós pode aí machucar muito esse indivíduo. Ou, pessoal, se a gente tiver muita sorte, esse indivíduo não vai ter melhora nenhum, não vai ter resultado nenhum. Mas, se esse aluno não tiver resultado nenhum, o que ele vai fazer? Procurar outro treinador ou simplesmente não vai treinar mais. Por quê? Não tem resultados. E, pessoal, o que o cara da academia X fala? Que para ter resultado, o aluno tem que usar drogas. Porque é assim que funciona a vida. Entendeu? Então, nós temos que pensar, olhar, revisar, fazer uma avaliação bem feita para prescrever aí o melhor treino para esse nosso aluno, tá? E não ficar, o treino X é melhor, o treino Y é pior. Todos são bons. Depende muito de quem é esse nosso aluno, quais são as capacidades físicas que ele tem, que ele apresenta, quais são as dificuldades, enfim, por aí vai. Que é determinado na avaliação física, tá? Então, pessoal, olhem para esse quadro, né? Nós temos aí algumas adaptações fisiológicas, tá? Em que o exercício está associado. Então, nós temos adaptações em todo o sistema do corpo humano. Nós temos adaptação no sistema nervoso, articular, muscular, cardiovascular, pulmonar, sanguíneo, renal, sistema endócrino metabólico e as adaptações do organismo em geral. Pessoal, tudo isso o treinamento vai criar alguma adaptação, vai gerar essa adaptação. Ou seja, sobre todos esses componentes essenciais de sobrevivência do ser humano, certo? Sendo desde o aspecto emocional até o aspecto motor, é primordial para a sustentação da vida saudável e duradoura. E para essa aula de hoje, né, eu vou falar resumidamente sobre 3 componentes, sendo eles sistema muscular, sistema endócrino metabólico e adaptação do organismo em geral. Tá? Eu vou utilizar esses 3 métodos, esses 3 sistemas para vocês. Então, pessoal, quando falamos, né, em adaptação do músculo frente ao estímulo de treinamento, destaca-se essas adaptações. Quais são elas? Bom, hipertrofia muscular, aumento, né, no estoque de glicogênio, sendo muscular ou no fígado, aumento, né, na concentração de ATPase, que seria aí na mitocôndria, aumento no estoque de ATP e fosfocreatina, aumento no número, né, e tamanho dos complexos mitocondriais, tá, que seria mais conhecido aí como a biogênese mitocondrial, aumento também na concentração das enzimas glicolíticas e oxidativas,
Aumento no estoque de mioglobulina, aumento aí no estoque das enzimas CPK, aumento na oxidação de glicogênio e ácidos graxos livres, aumento, né, na força muscular, redução, claro, da fadiga muscular e modificação aí nos tipos de fibras musculares. Tá? E quando nós vamos para o sistema endócrino metabólico, né, o treinamento ele pode influenciar aí no aumento da tolerância de glicose, no aumento na liberação de alguns hormônios, como principalmente o GH, redução nos níveis aí de colesterol e triglicerídeos, redução também nos níveis, né, de cortisol, que seria aí o estresse ao exercício, né, o estresse do dia a dia, aumento na mobilização dos ácidos graxos livres nos adipócitos, por exemplo, tá? Melhora também o metabolismo de carboidratos, como lipídios, proteínas, tá? E os carboidratos. Bom, pessoal, e vocês podem ver, né, que não estou aí selecionando um exercício ou outro. Por quê? Todos esses exercícios que eu já apresentei, todos os métodos de exercício que eu apresentei atrás, de forma geral, irão contribuir para todas essas adaptações. Alguns mais, outros menos, lógico. Mas, pessoal, pensando aí no complexo geral do indivíduo, para que ocorra todas as adaptações desejadas, temos aí de ter uma coisa muito importante no consciente, de que tudo está ligado. E que quando trabalhamos de forma unidirecional, né, não queremos contemplar todas essas necessidades. Tá? Então, é de extrema importância aí isso para o nosso aluno paciente. Só tudo é importante, todos os treinos e até mesmo as atividades físicas. E tudo também irá depender de quem é nosso aluno, quais a aptidão física que ele contém, né? Que ele se encontra, né, no caso aí. Tudo isso será apresentado em avaliação, que já foi mencionado aí pelo professor Amaury. Tudo bem? E por último, né, pessoal, nós temos aí as adaptações do organismo em geral, que é aumentar o consumo máximo de oxigênio, a redução do VO2 em cargas submáximas, então o indivíduo vai correr numa velocidade maior, exigindo menos aí do nosso sistema, né, do nosso corpo, aumentando a resistência ou potência aeróbica, aumentando a resistência ou a potência anaeróbica, sendo lática ou alática, o deslocamento do limiar anaeróbico para a direita, o deslocamento do limiar de compensação respiratória para a direita, aumento no prazer do exercício, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Redução aí na incidência de doenças degenerativas, aumento na performance esportiva, seja em futebol, basquete, vôlei, seja qual for o esporte selecionado pelo indivíduo, aumento da reserva funcional e principalmente aí na saúde e qualidade de vida desse nosso aluno. Então, pessoal, precisamos avaliar, né, e determinar os processos a serem seguidos. E como, né, o professor Amaury já mencionou a importância, né, da avaliação para vocês, independente do treino, da atividade, do método escolhido, nós temos de fazer essa avaliação de forma constante. Para quê? Para saber se o protocolo que nós escolhemos está dando esses resultados esperados. Caso contrário, pessoal, vamos mudar os conceitos, vamos mudar o protocolo. Por quê? Para mudar essas respostas, porque se a gente faz a mesma coisa, a gente vai ter os mesmos resultados. Certo? Então, pessoal, aonde nosso aluno se encontra? Dentro de todas as capacidades e aptidão física. Tá? Porque nem sempre, pessoal, o que ele quer é o que ele precisa. Então, nós temos de tomar esse cuidado. E lembrando, quem determina os objetivos somos nós, profissionais de educação física, tá legal? Então, pessoal, vamos lá. Vocês poderiam me falar aí qual desses métodos, né, é melhor para o emagrecimento? Bom, para responder isso, pessoal, entra o conceito. Para quem é esse treino? No sentido de quem é essa pessoa, quais os costumes, quais as condições e as capacidades físicas, quais as qualidades, né, e quais as fraquezas, levando aí em conta desde o aspecto motor, emocional, fisiológico, em que grupo social essa pessoa está inserida,
quais são as aptidões físicas que esse aluno, atleta, possui, em que estágio de treinabilidade esse aluno se encontra. Enfim, tudo isso demonstra aí a importância da avaliação física, tá? E tudo depende na nossa vida. Porque cada método de treino tem sua especificidade, pessoal. E com isso, nós poderemos, através de um rastreio, né, bem direcionado, oferecer aí para esse nosso aluno a melhor ferramenta possível para contribuir aí com a evolução física, né, e, claro, com a independência desse nosso aluno. Tudo bem? Então, pessoal, todas essas informações nos darão direcionamento para prescrever o treino, tá? Temos aí de levar mais a sério essa nossa profissão. Não é só simplesmente montar um treino aí 3 de 10 que resolverá a vida desse nosso aluno, tá? Não é só subir na esteira e correr 10 km, ou mesmo 10 minutos, ou subir aí numa bicicleta e andar 70 km por dia ou por semana. Vai muito além disso. E quem pode mudar essa visão, pessoal, somos nós. Então, assim, vamos mudar a cara da educação física com ciência e capacidade cognitiva, e não simplesmente copiar e colar. Tá? E para finalizar, né, a minha fala, nós, profissionais de educação física, temos que saber tudo isso de cor e salteado. O que temos que saber, pessoal? Temos que saber isso. Como escolher os exercícios, né? Eles serão estático ou dinâmico? Serão aeróbicos ou anaeróbicos? Será anaeróbico lático ou alático? Nós usaremos o treinamento resistido, o treinamento livre, o treinamento cíclico. O que usaremos aí? Na intensidade, nós usaremos intensidade baixa, moderada, alta. Quais são os processos aí para escolher se é alta, baixa ou moderada? Um dos processos é um RM, um dos testes é um RM, zonas em watts, frequência cardíaca, METs, velocidades em grau por segundos, quilômetros por hora, isso a gente vai determinar a intensidade. O volume, números de série, repetições, exercícios, aparelhos, total de peso carregado na sessão, na semana, no mês, a distância percorrida, a duração de exercício em tempo, a frequência de treinamento semanal e a duração de períodos, né, de recuperação, sendo curto, médios ou longo, passivo ou ativo, tá? O que vocês têm que ter em mente, pessoal, que o domínio do planejamento, né, desse programa de treinamento é essencial para o sucesso do nosso trabalho, tá? Eu espero aí ter contribuído muito na aula de hoje para vocês, né? Acho que meu tempo já está dando aí.